Em meio à quietude do espírito, convido-te a desvendar as verdades que residem nas raízes da fé. Que este momento de reflexão seja um portal para a compreensão mais profunda do divino, conduzindo-nos a uma jornada espiritual de descobertas e iluminação. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia: é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, porque quando você pula, ele é um, saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando, é movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico, ele está fora da ordem, mas ele também é belo, ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as 2 realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso, mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, apurrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso, mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso.
que às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, que nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida, mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo.
e fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita, porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus, porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração, de ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz no contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? É fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo, uma resposta que ajude a edificar, já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso sim rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso.
quando não damos a outro a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que, se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, né? Eu naturalmente serei uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente, perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim.
Não é para o outro, não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por este reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material que nós vamos, do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos. Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente
para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem, quem você ama e quem você não ama ainda, qual o relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo. A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo. As pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso, vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso. Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito. Vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade, com mais frequência. Porque o sorriso... Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de dentro. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver. O que eu acho mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda: você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu: nada disso. Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos. Cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora. Porque é a única forma responsável de viver.
Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. O que eu mais encontro vida fora são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida. E você pode me dizer, nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É neste lugar que Deus mora. É nesse lugar que Deus está. É nesse lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias, a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força. Porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo. Que Deus está em você. Procurando-lhe. Está orando-lhe.
E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados hoje, nessa noite. Cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.